Boa noite a todos. Nós estamos continuando o tema A Inspiração de Pedro, iniciado quarta-feira passada. Hoje nós vamos estudar mais alguns versículos para fazer o fechamento desse roteiro 6 na outra quarta-feira ainda. Porque nós estamos estudando com calma, nós estamos trabalhando cada versículo, relacionando com outras coisas que nós já estudamos. Inclusive, para dar continuidade ao versículo da noite, que é o versículo 14 do capítulo 16 de Mateus. Se nós conseguirmos, nós vamos fazer o estudo do 15 e do 16 também. Nós precisamos falar novamente algumas coisas que nós já estudamos, algumas pessoas já sabem, mas o estudo do Evangelho, como o estudo de tudo aqui na Terra, em alguns pontos, ele tem que ser repetitivo, para a gente poder, através daquilo que nós já sabemos, fazer algumas ligações. E o estudo do Evangelho é assim, porque tem hora que Jesus está usando uma linguagem que era facilmente compreendido pelo povo judeu, mas que, porque distancia muito do tempo em que eles viveram, para nós não é uma coisa do dia a dia, não é uma coisa rotineira. Então, antes da gente iniciar no roteiro, eu gostaria de falar brevemente sobre o povo judeu. E para falar do povo judeu, pegar alguns trechos de parábolas que já foram estudados, ou na quarta-feira ou em outros dias na casa espírita. Uma das parábolas é quando Jesus compara o reino dos céus com uma festa de casamento, com as bodas. E ele diz assim, que o dono da festa é o pai do noivo. E ele prepara essa festa e pede que os seus servos vá convidar. E os servos vão convidar. Mas chega no dia do casamento, quando está tudo pronto, a alimentação está pronta, o ambiente está pronto, não vou entrar em detalhe para resumir, né? Os convidados não aparecem. E aí então ele manda de volta chamar, porque a festa está pronta, e ele não aceita, como sendo um senhor, ele não aceita essa desfeita. Estava tudo combinado e agora está tudo pronto. Eu convidei, é como se fosse uma ordem, né, esse convite. Mas, ao invés de acatar, obedecer a ordem, eles fazem pior do que não ir na festa. Eles pegam os representantes, os servos que foram entregar mensagem, convite, e amarram os servos e matam os servos do Senhor. Aí o Senhor fica tão aborrecido que manda atear fogo naquela cidade, e a partir daquele momento ele toma uma outra decisão. No primeiro momento, os convidados eram selecionados. Aí a partir daquele momento, como os que eram escolhidos, que estavam preparados, que eram selecionados, não atenderam o convite, e ainda retribuíram daquela forma, matando os mensageiros do Senhor, ele pede para que novos mensageiros saiam a distribuir convite para todos. Sai por todas as encruzilhadas, por todos os cantos, por todas as nações, para todos os povos, com uma condição: que aqueles que viessem para o casamento tivessem vestido adequadamente, porque era uma festa de bodas, e uma festa de casamento tem a roupa apropriada. Quando ele chega no dia da festa para conferir a presença, a festa estava cheia de gente. Os novos convidados acataram o convite e vieram. Mas ele, olhando, passando os olhos naqueles que estavam assentados, ele viu que um homem não estava vestindo adequadamente. E aí ele chama os seus funcionários, né, os seus serviçais, e fala: escuta, quem que é aquele homem? Por que aquele homem não está vestido adequadamente? Eu não quero ele aqui. Coloque ele para fora, fecha a porta, e lá ele vai experimentar o choro e o ranger de dentes. A parábola é muito bonita, ela tem um significado espiritual grandioso. Nós não vamos entrar na interpretação dessa parábola.
só vamos dizer que os primeiros convidados nessa parábola é o povo hebreu. O povo hebreu que é personagem aqui do Novo Testamento. Então, o povo hebreu, ele, até quando ele erra, né, ele traz para a terra uma contribuição de aprendizados espirituais. Por que o povo hebreu foram os primeiros convidados a fazer o trabalho de espiritualização na terra? Porque esse povo, como alguns outros povos antigos da terra, eles já tinham uma caminhada, uma jornada espiritual em outros planetas. Alguns homens, algumas mulheres aqui na terra, podemos dizer que hoje a maioria, eles vêm evoluindo aqui na terra mesmo, através das encarnações, passando pelos reinos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, e através das encarnações já como espírito humano, várias encarnações aqui na terra. Mas nós também tivemos migrações de espíritos antigos. Migrações, quer dizer, vem de outros planetas para cá, como também daqui vai para outros planetas. Não foram só os hebreus, os egípcios, né? Os hindus. Acontece que de todos esses povos, daqueles que, afastado do seu planeta de origem, planeta que já estava muito mais avançado do que a Terra quando eles vieram para cá, e todos eles, o povo que guardou mais firmemente a ideia de um Deus único foi o povo hebreu. Porque depois que a gente se encarna num outro ambiente, e o cérebro físico, né, o cérebro novo, assim como nós que estamos vindo de outra encarnação, não conseguimos nos lembrar da outra encarnação, muitas coisas também, aqueles que vieram de outro planeta não lembravam de pronto, de imediato aqui na Terra, mas traziam sensações, traziam emoções, né? Sentimentos, aquela sensação melancólica daquele lugar que eu tenho saudade, mas eu não lembro direito onde é. Então, de todos esses povos que permaneceram juntos, porque os outros foram esparramando e se misturando com as outras tribos, o que permaneceu junto e que permaneceu com essa fé fervorosa que só existe um Deus, Ele é único para todos e para o universo, foi o povo hebreu. Mas aqui eu vou pegar uma outra parábola para mostrar que se os hebreus tiveram um ponto positivo nessa colaboração de espiritualizar a terra, eles também tiveram um ponto negativo. Então por isso que tem hora que a gente vê eles sendo exaltados no Novo Testamento, que é o que nós estamos estudando, e tem outra hora que eles estão sendo advertidos. Para quê? Para que nós, que também somos almas peregrinas, olhando os acertos dele, possamos trazer como modelo, como padrão de comportamento. Mas também olhando os erros dele, que a gente não venha a cometer os mesmos erros. História é isso, né? História é você olhar, é como um motorista de um carro que ele olha no retrovisor para ver o que está lá atrás, só para pegar a informação, mas ele tem que caminhar para a frente. O retrovisor é para buscar a informação, para eu poder me conduzir e dirigir para a frente. Então uma outra parábola é da figueira seca, da figueira estéril, quando fala que Jesus, ele estava vindo de uma região, caminhando com os discípulos, passava por uma estrada e eles sentiram fome. Ó, gente, Jesus ficou 40 dias jejuando no deserto. Você acha que ele não ia aguentar ficar algumas horinhas sem comer? Até nós ficamos, até vocês, né? Até vocês ficam algumas horinhas sem comer. Até nós ficamos. Você acha que Jesus não tinha disciplina para ficar 40? Os monges, né? Tem essa disciplina, eles conseguem ficar muito tempo. Acho que Jesus estava desesperado, que ele precisava comer tanto, a ponto de ficar irado com uma figueira e amaldiçoar ela porque ela não tinha figo. Então vamos ver o que é isso daí. Eles vinham vindo e de longe eles viram uma figueira enorme, cheia de folha. A folha da figueira, ela é lustrosa, ela é brilhante, quer dizer, de longe você vê.
Mas quando ele chegou lá, e sendo uma estação do ano que todo judeu sabe que era um ano que já era para ter figo, para ter fruto, porque o fruto alimenta, ela não tinha, Jesus falou: figueira, porque você não deu fruto, eu te amaldiçoo. Passado no outro dia lá, estava seca até a raiz. Mais uma vez aí, estão sendo representados o povo hebreu, mas não qualquer um, aquelas famílias de povo hebreu, que tinha recebido já esse conhecimento lá em Capela, e tinha vindo para a terra, e depois tinha vivido vários anos aqui, vários séculos, sobre a luz dos ensinamentos de Moisés. Mas agora, na vinda de Jesus, mesmo com todos os sinais que ele havia dado, não aceitava Jesus. E essas famílias de judeu, além de elas não aceitar o ensinamento de Jesus, que já era a época, se ele tivesse desenvolvido as suas mediunidades, as suas sensibilidades, eles iam perceber que era a época, que Jesus era um espírito puro. Além deles não deixarem, de não aceitar, eles lutavam contra a família, as outras famílias de judeu que estavam aceitando a vinda de Jesus, aceitando Jesus como Messias. Eles não aceitavam. Porque os primeiros a se converter a Jesus foram os judeus, né? Mas essa árvore frondosa, grande, lustrosa, que de longe dá para ver, quer dizer, tem aparência de estar espiritualizada e tinha tudo para estar preparada, não estava dando fruto. Quer dizer, não estava produzindo comportamentos aqui na terra de mudança, de melhorias espirituais, que trouxesse conforto, o material, que todo mundo precisa, porque está na carne, mas essencialmente espiritual, eles não estavam trazendo. Estavam de novo errando, pecando no que eles pecaram lá. Eles foram degradados de Capela, porque Capela ia passar por uma transição, né? Estava passando por uma transição, ia passar por uma ascensão espiritual, ia mudar de ciclo, assim como a terra vai mudar de prova e expiação para regeneração. Capela está lá dando aquela subida, e esses hebreus, como outros, os egípcios, os hindus, os atlantes, vieram para cá porque eles não acompanharam. Por que não acompanharam? Extremamente intelectualizado, mas o sentimento desprovido de amor. E de novo aqui na terra os hebreus se juntaram de novo e se prenderam, se encarceraram no orgulho de ter um conhecimento que os outros povos não tinham. Enquanto os outros povos foram se enfrenhando, adentrando, se misturando com as outras turmas aqui, com as outras tribos, para transferir conhecimento, eles não faziam. Eles se fechavam, somos nós e nós mesmos, e casamos nós conosco mesmo, e ninguém aqui entra. Porque nós sabemos, o resto é ignorante, não sabe. Então esse é o povo hebreu. Agora, por que eu tenho que fazer essa retomada? Porque agora esse versículo ele volta a falar, já na época de Jesus, como é que estava composta a religião judaica. Porque depois lá da vinda, da libertação do cativeiro, né? Moisés veio caminhando com aquele povo e eles organizaram a religião judaica, que ficou organizada em torno dos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, mas também todos aqueles livros que hoje nós temos no Velho Testamento. Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Juízes, Salmos. Então nós tínhamos lá entre o povo judeu o que a gente mais estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, os fariseus. E a gente falou um pouquinho dos fariseus na conversa de Jesus com Nicodemos, lembra? Passagem. Hoje eu vou falar só brevemente sobre os saduceus. De todos os judeus, os únicos que não acreditavam na reencarnação eram os saduceus. Os saduceus era um segmento dos judeus, quer dizer, uma seita entre eles, que estava muito preocupado com a vida aqui na terra. Vocês vão perceber que tudo que existe ainda hoje aqui na Terra, e que aparece em torno de modismo espiritual, né? Está
surgindo essa religião, essa outra religião, ou mesmo dentro das nossas, aparece gente que quer colocar essas ideias, elas não são novas, elas já são antigas, que a gente vai reencarnando e vai trazendo. Mesmo que já seja a época de vencer, essa maneira de lidar com Deus, de lidar com a espiritualidade, de vez em quando aparece essa moda e as pessoas querem que coloquem. Por quê? Porque elas trazem na sua alma, traz registros dessa vivência. Então, o que eram os saduceus? Eles não se preocupavam em nada na vida depois da morte, porque eles não acreditavam na vida depois da morte. Eles acreditavam em Deus. Mas Deus para ele era mantenedor de uma boa vida aqui na terra, de gozos para quem fizesse aquilo que a religião ensinava. Estão lembrando de algumas coisas que nós estamos vendo por aí? Quer dizer, se você é fiel a Deus, então Deus faz você prosperar no emprego, faz a tua família ser mais próspera do que a família do outro, faz a tua colheita ser mais próspera, e depois que morreu, acabou. Quer dizer, que se eu não estou indo bem aqui na terra, do ponto de vista material, eu não estou na graça de Deus, e é porque eu não estou fazendo alguma coisa que Ele está gostando. Era isso que pensavam os saduceus. Os outros não. A ideia de reencarnação ela era recorrente. É importante a gente falar isso, porque parece que o Espiritismo veio trazer uma moda, um modismo da reencarnação. Essa ideia de reencarnação ela já é percebida, ensinada há muito tempo na Terra. Depois, na nossa cultura, houve uma intervenção política religiosa para que não se falasse de reencarnação, e houve então um vazio profundo, uma noite escura, que trouxe muito atraso. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Mas os judeus, eles não sabiam como é que acontecia a reencarnação. Isso eles não sabiam, porque mal eles sabiam da existência da alma e como ela se ligava com o corpo. Sabiam direito isso, mas eles não negavam a reencarnação. Como é que a gente percebe isso? Nós percebemos nesse versículo. Agora vamos já mergulhar no versículo. Jesus estava na conversa com os discípulos, apóstolos, vocês lembram disso? Perguntando: o que o povo pensa sobre o Filho de Deus? O que eles acham de mim? Quem eles acham que são? Aí os discípulos responderam: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Seu povo, onde que eles estavam ali? Entre o povo judeu. Se o povo comentava entre ele que Jesus, pelo que ele fazia, o que ele falava, ele era Jeremias. Todo mundo sabe que Jeremias viveu milhares de anos antes de Jesus. Ele é Elias. Elias viveu séculos antes de Jesus. Ou mesmo quando eles falam: é João Batista. João Batista tinha morrido há pouco tempo. Eles tinham decapitado João Batista. João Batista não poderia ser, sabe por quê? Porque eles viram, eles eram contemporâneos de João Batista. Eles viram João Batista criança, eles conheciam o pai, a mãe de João Batista. Como que Jesus seria o João Batista? Mas os outros, Jeremias tinha vivido antes, Elias, que é João Batista, o mesmo, é a mesma alma em corpo diferente, também tinha vivido antes. Se o povo especulava que podia ser um ou outro, é porque eles acreditavam na reencarnação. Então esse conhecimento era fluente naquela época. Alguns forçam a interpretação, dizendo que não, que o povo judeu, e Jesus não falava de reencarnação, ele falava de ressurreição. Mas isso não é possível, entender ressurreição como a volta de um espírito no mesmo corpo. Como é que um espírito pode voltar no mesmo corpo, se quando o corpo está decompondo, os elementos eles voltam para a terra e voltam para a cadeia alimentar? Até uma criança sabe isso. Outro dia nasceu um pé de mamão ali no cemitério, a criança falou assim: olha, o corpinho da pessoa que foi colocado aqui virou sais minerais e a raizinha do mamoeiro já puxou os sais minerais, está lá no mamão. Ninguém quis comer mais, mas ele já sabe disso. Aí vem o passarinho, come o mamão, já vai para o corpinho do passarinho. Não é possível voltar. Como é que vai voltar?
O espírito sim, porque ele não é de carne. Agora, como é que o mesmo corpo vai voltar? E alguns forçam essa interpretação, porque nós estávamos falando numa palestrinha lá da Casa da Prece, que nós fizemos última, nós estávamos falando de duas passagens que estão no Novo Testamento, que foi a ressurreição da menina de 12 anos e de Lázaro, um grande amigo de Jesus. E eles falam, não, toda vez que aparecer a palavra ressurreição, é isso, é a volta do Espírito no mesmo corpo. Quer ver como é que tem a ressurreição? Olha, a menina ela estava doente e pediram para Jesus, por causa da fama de curador, de grandes prodígios, de Jesus viesse e curasse a menina. Quando Jesus chegou lá, ela estava morta. E era hábito eles colocarem o corpo na cama, né, envolto num lençol, preparando para depois fazer o sepultamento. O sepultamento eles puxavam uma pedra numa gruta, numa caverna, colocavam o corpo lá e empurrava a pedra. E Jesus chegou na casa e os familiares estavam todos tristes e disse: chegasses tarde, porque ela já deitou. Deitar é mover para eles, e levantar é ressuscitar. Está de pé é ressuscitar, deitar é mover. Aí Jesus pegou na mão da mãe e do pai e entrou no quarto, porque as casas do povo judeu ela é bem frequentada. O povo judeu pode participar dos eventos, tanto seja uma cerimônia, uma celebração. Se alguém de fora estiver visitando o povo judeu, estiver comendo ali, a porta tem que ficar aberta. Se as pessoas quiserem vir e entrar, elas podem participar. Pelo menos podia. Não vai sentar ao redor da mesa, mas ela pode ficar de pé ouvindo. Por quê? Porque para o povo judeu, ouvir coisas diferentes é importante. Ouvir aquilo que vem de fora, as novidades, né? Aprender, trocar ideias é muito importante. Então eles abrem as portas. Imagina então num velório, como é que estava aquilo. Aí Jesus então pega na mão do pai e da mãe, recolhendo, mostrando que para fazer oração, prece, trabalho mediúnico tem que ter recolhimento. Para as coisas espirituais tem que ter recolhimento. Né, quando fala lá no livro dos médiuns, o que precisa para ter um trabalho mediúnico? Pessoas que conheçam minimamente como é que se dá o fenômeno e que sejam bem intencionados para atrair espírito bem intencionado. E recolhimento religioso. Não está dizendo que é para pôr toalha. A gente confunde recolhimento religioso com rituais. Não é para pôr toalha branca, que tem que ser ao redor de uma mesa. Não necessariamente. Tem gente que faz ao redor com as cadeiras em volta, né? Tem essa necessidade de ter um ritual em que respeita as coisas materiais, mas tem que ter recolhimento respeitoso. Porque se eu quero falar com Deus, eu tenho que respeitar. Se eu quero falar com espíritos superiores que trabalham, que têm ocupação, né, que vêm para me trazer uma energia de cura, uma instrução, eu tenho que ter respeito. Então ele pega pela mão do pai e da mãe e vai até a menina e fala: Talita cumi, em hebreu, levanta-te, menina. A autoridade espiritual só podia vir do mestre. E a menina abriu os olhos, levantou e veio ter com eles. Ressuscitou, né? Estava morta e abriu os olhos, levantou e voltou a ter vida. Na outra ocasião, era um grande amigo de Jesus, o Lázaro. E Jesus estava pregando numa região e mandaram um mensageiro: corre que Lázaro está morrendo. E Jesus não quis ir naquele momento, porque a visão espiritual dele revelava que era importante ele proceder assim para ficar um grande ensinamento. Tanto é que nós estamos falando disso até hoje. E aí na hora certa ele veio devagar, né, calmo. Quando ele chegou próximo onde estava lá aquela região, uma das parentes estava vendo Jesus, a outra estava chorando dentro de casa. E aí, desmotivada para ir até Jesus, porque na hora que elas chamaram, Jesus não foi. Jesus foi se aproximando e perguntou: o que aconteceu? Mestre, chegasses tarde. Lázaro dorme, Lázaro já está morto. E aí ele disse: vai chamar, né, a outra parente que está lá dentro de casa, porque ele não está morto, ele está dormindo. E aí se aproximaram, ele mandou tirar a pedra e os parentes não recomendaram. Falaram: não faça isso, por favor. Já faz 4 dias que ele está aí.
cheiro é muito forte da decomposição. E Jesus pede para tirar a pedra. Eles tiram a pedra e Jesus fala: Lázaro, levanta-te, venha até mim. E Lázaro levantou e veio até ele. O Espiritismo vem dar uma explicação sobre isso. Ele vem dizer que esses dois personagens, eles não estavam mortos, não estavam desencarnados. Estar desencarnado é romper todos os laços do perispírito. E se isso acontecer, nem Jesus faz voltar. A gente fala isso, tem gente que quer crucificar a gente, né? Amarrar de ponta cabeça. Mas foi Jesus mesmo que falou que não fazia. Porque ele falou: eu não vim para derrogar a lei, eu não vim para descumprir lei. A lei é de Deus, eu vim para cumprir esta lei. Então o que aconteceu nessa ocasião? Eles estavam ligados por laços frágeis, isso sim, laços bem frágeis, e estavam afastados do corpo, como a gente faz quando está dormindo, afastado do corpo. E Jesus, com aquela autoridade, com aquele magnetismo, olhou para eles e trouxe eles de volta para o corpo e deu uma cota de vitalidade, e eles continuaram, prosseguiram com a vida dele. Mas quando fala de ressurreição, aqui é reencarnação mesmo, não é outra coisa. Outro versículo, Mateus capítulo 16, versículo 15 e 16. Quer dizer, o povo, as outras pessoas falavam que era Jeremias, ou que era Elias, ou que era João Batista. Agora ele vai passar a avaliação dele, o campo de percepção, para o mais íntimo. Porque as outras pessoas, elas estavam ouvindo as pregações públicas de Jesus. E elas estavam ouvindo que os outros que tinham contato com Jesus falavam. Os discípulos não. Eles eram espírito escolhido pelo próprio Jesus. E eles tinham já sido treinados por Jesus em várias ocasiões. Jesus tinha falado com eles no íntimo coisas que ele não podia falar para os outros, mas ele queria ver como é que tinha germinado esse conhecimento na mente e no sentimento dos discípulos. Ele faz a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. De todos os que estavam lá, de imediato, gente, de imediato, não ficou pensando. Simão Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que mediunidade tinha Pedro? Era a mediunidade desenvolvida do Pedro que permitiu que ele tivesse assimilado isso. Porque até entre os apóstolos estavam titubeando de quem seria Jesus, mesmo depois de ter visto tudo que ele fez, tudo que ele falava. A palavra Cristo para nós tem uma concepção, para o hebreu ela tem outra. Não é qualquer um que é Cristo para eles. Por isso que a resposta de Pedro foi reveladora. Você aqui agora, né, falar, foi batata, né? Foi na veia. Porque para o povo hebreu, povo milenar na terra, Cristo é o Messias. Não é qualquer um, não tem outro Messias. Da envergadura do que eles estavam esperando, não tem outro, só tem um, o Messias, o ungido. Quando um rei do povo hebreu ia ser coroado, eles passavam por um ritual de preparação. Tomavam um banho, passavam as perfumarias, banho de pétala, e ungia o rei com óleo especial, abençoado pelo Pai, e depois punha a coroa nele. Então dizer Cristo é dizer que é rei, não o rei da terra, mas o rei do mundo espiritual. Quando a gente fala que o povo hebreu estava esperando o Messias, nós falamos que ele estava esperando o rei dos espíritos. Cada planeta tem o seu, Cristo. E ele estava esperando o Cristo da terra encarnado.
Mas o Cristo da terra, o rei da terra, o governador do planeta, era demais para a cabecinha deles estar ali já entre eles, não é? Então até ele estava confuso. Por isso foi revelador. Duas coisas que ele falou: tu és o Cristo, quer dizer, ele está falando. O governador espiritual que deixou para uma equipe espiritual altamente gabaritada cuidar ali do plano espiritual para estar aqui, dar o seu testemunho, a sua renúncia, o seu sacrifício, filho de Deus vivo. Duas percepções que o povo hebreu ainda não tinha assimilado e que muitos de nós até hoje não assimilamos: que Jesus é rei, que Ele é o Espírito que nós deveremos seguir e que Deus é vivo. Deus é vivo. Deus caminha entre nós. Ele está entre nós aqui. Ele não é um homem, um senhor de exército, que fica cheio de paixões, de ira, que manda castigo, que fica vigiando os outros. E ele captou, né? Então aí Jesus fala assim para ele: olha, deixa eu pegar o nome que ele usou. Filho de Jonas, né? Bar Jonas é filho de Jonas. O que te revelou isso? Você é bem-aventurado, você é feliz, você é rico espiritualmente, porque o que te revelou isso não foi nem a carne e nem o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Então primeiro ele fala filho de Jonas, para dizer que ele, estando como filho de Jonas, ele estava encarnado. Então ele estava pertencendo a uma árvore genealógica. Mas Jesus estava falando assim: não importa para as coisas espirituais os nossos laços consanguíneos, as nossas ligações de terrenos, porque o que vale é a riqueza, a bagagem, as percepções espirituais que nós já trazemos. Ele podia ser filho de Jonas, mas como a gente tem estudado lá com Emmanuel no Pensamento de Vida, ele é herdeiro de quem? Dele mesmo, de toda a bagagem, de todas as conquistas que tem na mente espiritual dele. E foi essa bagagem, essa espiritualização que o Pedro adquiriu em outras encarnações, que permitiu ele acessar as ondas dos espíritos superiores que trouxeram essa revelação para ele. E essas ondas, elas estão por toda parte, mas são todos nós que conseguimos captá-la? Não somos. Esse é o trabalho da reencarnação. O esforço que a gente faz, os trabalhos, as atividades que nós fazemos aqui, é preparar campo mental, é fortalecer a nossa mente, é desenvolver a nossa espiritualidade para assimilar ondas cada vez superior. E trazendo esse esclarecimento para as nossas vidas, aí a gente erra se a gente quer, porque a gente já sabe o que fazer. Porque quando nós estamos nos esforçando para fazer as coisas certas, às vezes nós erramos por causa do quê? Por falta de saber fazer diferente, achar que está certo. Esse para aqui já está no campo da sinceridade, né? Eu tento fazer as coisas certas, fiz o meu melhor, estou com consciência tranquila. Mas na medida que a gente vai subindo de padrão vibratório, a gente vai colhendo mais informações que nos dão condições de fazer melhor, fazer mais acertado. E ele, entre todos, é o que assimilou. Jesus não estava contente com Pedro, porque Pedro tinha, olha, você é o Cristo, que figura importante. Não, ele tinha vibrado como mestre pela conquista do seu discípulo. Olha que bacana, Pedro, né? Você conseguiu, você assimilou, você se desprendeu do que o povo pensa, do que o povo acha, do que o povo fala. Você foi além, você se colocou um pouquinho para cima na montanha para ver num ângulo privilegiado. Que maravilha, né? Exatamente.
Exatamente. Foi o grande educador, né? A palestra que a Áurea fez. Jesus, a gente fala, é o mestre, Jesus é o grande educador. O educador no sentido mais profundo, que é aquele que não faz a tarefa pelo aprendiz. É aquele que eu estou junto, educador de almas. Faça brilhar a sua luz, vocês são deuses. É isso mesmo. Quer dizer que Pedro, naquele momento, ele se portou como um médium do bem. Por isso que ele foi capaz de enxergar Jesus como nenhum outro conseguiu enxergar. E Jesus, por ser um espírito puro, era entre todos o que era animado pelo Espírito Divino, pelo Espírito de Deus. Para encerrar o nosso estudo, né? A gente vai falar mais só uns 5 minutinhos, mas para encerrar, eles colocaram nesse material uma pergunta muito bacana. Ele diz assim: entre todos eles, que estava lá a multidão, o pessoal cogitava de quem seria Jesus, porque eles ficavam encantados com o jeito que Jesus falava e com o jeito que ele conseguia sair de ciladas, de armadilhas, de situações difíceis. E como eles adoravam alguns profetas da antiguidade, era a referência que eles tinham, então eles começaram, Jeremias, Elias, né? Já os próximos de Jesus, pela mediunidade, vamos dizer assim, pela faculdade psíquica, né, que cada um de nós estamos desenvolvendo, o Pedro conseguiu assimilar mais perto. Aí esse material coloca essa pergunta para nós. Entretanto, será que a humanidade atual apresentaria uma resposta tão pronta como a que foi dado pelo apóstolo? Se nós fôssemos fazer uma pesquisa e perguntar para as pessoas: o que é Jesus? Quem é Jesus? Qual é o papel de Jesus? Depois de tanto tempo, nós teríamos uma resposta satisfatória? Como que as pessoas veem Jesus na Terra? Alguns com indiferença. Nem sei quem é, foi mais um filósofo, ou mais um profeta daquele povo fanático, assim que alguns falam. E entre aqueles que reconhecem Jesus, qual é a relação que a pessoa, às vezes ela nem sabe que ela é um espírito imortal, uma pessoa estabelece com Jesus? Alguns ainda continuam achando que Jesus é o curador só, né? Lógico que se a gente está doente, a gente vai pedir para Jesus. Vai que dá certo, né? Mas a figura de Jesus na Terra, ela deverá ser esse de um curador? Sempre numa relação de que Jesus é aquele que vem de fora e vai resolver por eles. A humanidade atual, ela não apresentaria a mesma resposta do apóstolo, porque para ela representar a mesma resposta do apóstolo, ela teria que responder assim: Jesus é um modelo, ele é um guia. Se ele é um modelo, se ele é um guia, ele não é aquele que faz por nós, é aquele que nos apoia, né? É aquele que nos esclarece, mas espera que nós façamos. E dá o exemplo. O seu evangelho, então, se ele é um mestre, se ele é o educador, o seu evangelho é que é a cartilha para a vida. Encerremos assim: a vida moderna, com as suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante
da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. E encerra dizendo que todos nós deveremos estar trabalhando o campo da intuição, porque é através do campo da intuição que nós temos respostas assim àqueles que vão se aproximar. Porque quando a gente começa um caminho de espiritualização, as pessoas que estão ao redor, elas vão girando em torno da gente. Elas querem saber, elas querem ter resposta. E para que a gente tenha resposta assim, como Pedro, respostas direta, clara e objetiva, nós temos que estar com a nossa intuição bem desenvolvida. O que é a intuição? A intuição são aquelas respostas espirituais, ela está acima da mediunidade. A intuição é aquelas respostas que vêm, aquelas ondas que vêm de informação espiritual e que vem direto para a nossa alma, não passa nem pelo nosso corpo, pelo nosso cérebro. A gente capta com a alma. Mas se a gente não tiver sensibilidade, não tiver percepção, desenvolvido percepção, que a gente adquire através de meditação, de reflexão, de análise, estudo da nossa própria vida, dos acontecimentos, unindo aquilo que a gente aprende na religião, nós não desenvolvemos esse campo de intuição. E por isso que a gente fica sempre embaraçado perante a vida. E muitas das vezes a gente se pega com o mesmo discurso de outras pessoas que nem religião tem, que é materialista. A gente se pega falando como eles. E frente aos problemas que nos acontecem, as provas, a gente começa a agir como eles. Então aí não serve, Aí não serviu para nada o aprendizado. Então, encerra dizendo que a intuição de Pedro é que permitiu ele responder às indagações de forma direta.